Glória a Deus. Juízes, capítulo de número 1, do versículo 10 até o versículo de número 15. Juízes, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 15, que diz assim: E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora o nome de Hebrom Quiriate Arba. E feriram a Sesai e a Aimã e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir. E era outrora o nome de Debir Quiriate Sefer. E disse Calebe: Quem ferir a Quiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, a persuadiu que pedisse um campo a seu pai. Ela desceu do jumento e Calebe lhe disse: Que é que tens? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Meus amados, nessa noite eu quero compartilhar a palavra do Senhor dentro do tema Construindo um legado para motivar conquistadores. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e começamos a analisar a história de Calebe, nós podemos ver que este homem, ele construiu um legado. E um legado, ele é muito mais importante do que uma herança. Porque a herança, alguém pode acabar com ela. Mas o legado é algo indestrutível. Haja visto na parábola do filho pródigo, quando ele sai da casa do pai, ele sai com uma herança. Mas ele perde essa herança. Mas quando ele está longe, ele se arrepende e lembra do legado do seu pai. E diz: na casa de meu pai, os jornaleiros comem, têm salário, vivem bem, e é para lá que eu vou voltar. O legado, ele dá direção de vida. O legado, ele aponta para um objetivo certo. Um legado, ele é estabelecido dentro de princípios que são irrevogáveis. E quando olhamos para a história de Calebe, vemos a construção desse legado. Calebe era amigo de Josué. Certamente em muitas batalhas os dois lutaram juntos. Calebe é escolhido por Moisés como um dos 12 espias para entrar e conhecer a terra de Canaã. Ele passa com os demais conhecendo a terra de Canaã por 40 dias. E ele nota que aquela terra era tudo conforme Deus falou. Era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra produtiva. Quando Calebe ele está a espiar a terra, juntamente com Josué e os demais 10 espias, ele não olha para a força dos inimigos que lá estavam. Ele não olha para o armamento das nações que ali estavam. Ele olha para a promessa e ele enxerga naquela terra que tudo aquilo que Deus havia prometido era real. Quando eles voltam para prestar um relatório a Moisés, enquanto os 10 espias também notificam Moisés que a terra realmente era produtiva, era uma terra que manava leite e mel, os 10 espias, eles colocam como prioridade a força dos inimigos. Eles vão dizer: olha, a terra é muito boa, mas nós não podemos tomar posse dela, porque existem inimigos que são como os gafanhotos, são homens fortes e poderosos. Nós não temos como possuir aquela terra.
Mas a Bíblia vai nos dizer que Caleb se coloca de pé, diante da multidão que estava sendo mal influenciada por aquela notícia, e ele vai dizer: olha, vamos tão somente marchar em direção à terra prometida, porque assim como o Senhor nos prometeu, a terra é, e certamente Deus vai entregar os inimigos em nossas mãos. Josué também se põe do lado de Caleb, mas a multidão está tomada pela incredulidade, e por decidirem não obedecer a Deus, Deus então dá uma sentença ao povo de Israel: por cada dia que a terra foi espiada, e por vocês não crerem na minha palavra, cada dia será como um ano, e toda essa geração que saiu do Egito vai morrer no deserto, somente vai entrar na terra prometida Josué e Caleb e a nação de 20 anos para baixo, porque estes creram na minha palavra. Então nós vemos Enoque, aliás Caleb, construindo um legado de fé. Ele creu naquilo que Deus havia falado, porque muitas vezes nós falamos que cremos, que acreditamos naquilo que o Senhor nos fala, mas diante de toda a promessa de Deus, vai se apresentar uma adversidade. Diante de toda a promessa de Deus, vai aparecer um inimigo. E a questão de nós construirmos um legado está na forma como nós vamos enxergar a situação. Quem enxerga por vista vê a força do inimigo, mas quem contempla pela fé conhece a soberania de Deus e sabe que Ele não falha, que Ele é um Deus presente, que Ele é o general que nunca perdeu uma batalha e que Ele cumpre aquilo que Ele fala e que Ele diz. Caleb, ele está mostrando para aquela multidão a construção de um legado de fé. Caleb está mostrando àquela multidão um legado de obediência, porque a desobediência gerou morte, levou toda aquela geração antiga que saiu do Egito a olhar e ver a terra prometida. Alguns carregaram os cachos de uvas, experimentaram da terra, mas morreram no meio do deserto. Mas Caleb está dizendo que um legado de obediência, por mais que demore em nosso tempo, haverá o cumprimento da promessa. A palavra de Deus é fiel. Mas ele também está construindo um legado de paciência, porque Caleb não está perdendo a oportunidade de usufruir da terra prometida, porque ele não creu, ou porque ele desobedeceu. Ele creu e obedeceu. Mas diante da nossa jornada, nós temos que entender algumas coisas. Não é porque cremos, porque obedecemos, que as decisões de outros não vão afligir a nossa vida. Muitas vezes, as escolhas de quem está do nosso lado também nos leva a desertos, também nos leva a sofrimento. Caleb e Josué creram, obedeceram, mas foram afligidos. Eles não morreram no deserto, mas eles tiveram que passar o processo de 40 anos no deserto. Não foi a decisão deles que colocou eles naquele deserto, foi a decisão de todo o povo de Israel, que não creu, que não obedeceu. Tem horas que é difícil para a gente entender o conceito de paciência, porque nós queremos as coisas rápido demais, nós queremos as coisas prontas, nós queremos num estalar de dedo que as promessas se cumprem. Mas nós precisamos entender que mesmo quando a decisão de alguém nos leva a estar no deserto, Deus não vai te colocar no deserto para você perecer. Deus vai te colocar no deserto para ser um referencial de construção de legado.
Imagine, eles agora não podem usufruir da terra prometida, por causa que outros fizeram uma escolha contrária. Passa o primeiro ano, quantas pessoas próximas de Calebe que tombaram no deserto? Passa o segundo ano, terceiro ano, é 40 anos, igreja. Imagine quantas perdas, quanto sofrimento. Calebe vai olhando e vai um tombando depois do outro. E alguém olha para Calebe, quem sabe da sua própria casa, e vai dizer: Calebe, você não se assusta, você não tem medo, está todo mundo morrendo, está todo mundo perecendo no deserto. A Bíblia não nos diz, mas nos dá a oportunidade de imaginarmos. Eu vejo Calebe olhando nos olhos dessa pessoa e dizendo: não tem como eu morrer nesse deserto, não tem como eu tombar aqui. Mas por que, Calebe? Porque eu experimentei a terra, eu experimentei a promessa, eu acreditei, eu obedeci, eu só preciso ser paciente, porque Ele já determinou que eu vou chegar lá. Eu não sei qual é o deserto que você está, qual foi a escolha que alguém fez que te colocou neste deserto, mas se há uma palavra liberada por Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa, você vai chegar do outro lado, porque a promessa é fiel, porque o Deus que prometeu é um Deus fiel. Não tem como, irmãos. Ei, a decisão de alguém pode até te colocar no deserto, mas nunca será capaz de matar a promessa de Deus na tua vida. A decisão de alguém pode até te colocar num tempo de sofrimento, mas nunca será capaz de roubar o propósito de Deus estabelecido para você. Pode tombar um, tombar outro, então somente permaneça na paciência. Irmãos, é 40 anos que Calebe não vê mais um cacho de uva onde 2 homens carregam. É 40 anos que Calebe está andando numa terra quente. É 40 anos que Calebe está em contato com um povo de dura serviço. Mas o deserto não mudou Calebe. O povo rebelde não mudou Calebe, porque ele estava construindo um legado para motivar conquistadores. Todos nós só prosseguimos adiante porque temos objetivos eternos. Todos queremos morar no céu, todos esperamos pela vinda do Senhor. Este é o maior objetivo. Temos objetivos familiares, objetivos profissionais, ministeriais, pessoais, e cada um estabelece os seus objetivos. Objetivos fala de desejo de conquistar. Não adianta ter um objetivo em mente e não lutar. Não adianta ter um objetivo em mente e não querer enfrentar os problemas. Todo objetivo, irmãos, para ser alcançado, precisa ser construído um legado de disciplina, de obediência, de renúncia, de entrega. Covarde nunca será um conquistador. Covarde até olha, vê, até experimenta, mas não toma posse. Mas corajosos, chega do outro lado. Ela mandou que nava sebe naga sóbria. Porque o legado de fé, de obediência e de paciência vai moldando um caráter corajoso.
Ser corajoso não quer dizer que o medo não venha assombrar em algum momento. Ser corajoso não quer dizer que o coração não fica inquieto em alguma circunstância. Mas o ser corajoso é, apesar do medo, o medo não tem poder para nos parar. Porque o Senhor nos encoraja para prosseguirmos adiante. É 40 anos que ele não vê a terra prometida. Ele está vendo areia, ele está vendo um sol escaldante, mas ele não está enxergando pela vista, ele está enxergando pela fé. Quem sabe nos momentos de aflição, Caleb começa a pensar: eu sei que está quente, eu sei que está difícil, eu sei que está sofrido, mas a palavra de Deus continua de pé, e no final de 40 anos, eu vou tomar posse da minha vitória. Quanto tempo faz que você está nesse deserto? Por que é que você está querendo desistir, se é uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida? Continue, prossiga, porque os 40 anos tem um dia para começar, mas tem um dia para terminar. O deserto tem um começo, mas também tem um final. No deserto não faltou sol. No deserto não faltou o calor de dia e o frio à noite. No deserto não faltou quem tentasse desanimar Caleb. Mas no deserto não faltou a presença de Deus cuidando do seu povo. Deus não vai te deixar sozinho no meio do deserto. Quando passa os 40 anos, Caleb, agora liderado por Josué, o seu amigo, ele adentra a terra prometida. Chega um momento que ele procura Josué, porque todo crente que constrói um legado de fé, obediência e paciência, sabe o momento certo de falar sobre aquilo que é seu, por direito. Ele vai dizer: Josué, você se lembra quando o Senhor falou comigo pela boca de Moisés e me deu essa parte da herança? Não precisa nem arrancar os inimigos, só me dá a herança. Porque a mesma força que eu tinha antes, com 45 anos, é a mesma força de agora. Eu ainda manejo bem a espada. Irmãos, a experiência do deserto moldou Caleb para conquistar. Deus não permite o deserto para o nosso fim. Deus permite o deserto para o nosso treinamento. Só valoriza a conquista quem passa por treinamento. Quem não passa por treinamento, abre mão muito fácil dos sonhos. Abre mão muito fácil das conquistas. Deus não treina soldado para perder. Deus treina soldado para ganhar. Quando ele diz que é a mesma força, ele está dizendo: o legado que eu construí com meu Deus ainda tem a mesma fé, a mesma obediência e a mesma paciência. Só fala que você me permite tomar posse. E Josué liberou. Ele vai tomando posse daquilo que era seu. Ele vai lutando. E nesse contexto nasce a sua filha Axa. Ela ouve a história do legado do seu pai. E mais do que ouvir, ela contempla no dia a dia. Ela vê a conduta, ela vê a postura, ela vê que o comportamento de Caleb está alinhado com aquilo que ele fala. Ela vai observando. E ela vai sendo motivada para ser uma conquistadora. Não só Axa, mas também a família e os parentes de Caleb. Otoniel era seu sobrinho. Ele olha para o legado do tio. Ele vê no tio um grande conquistador, porque havia construído um grande legado. Quando Caleb, ele enfrenta ali os anaquins, homens gigantes,
Ele vai tomar uma outra cidade de Kiriat Sefer. Ele entende o seu momento. Ele entende o ciclo que está vivendo. Tem vitórias que nós não conquistamos, porque a gente não para entender o momento que estamos vivendo. A gente acha que nós vamos conquistar as vitórias com as mesmas estratégias. Nós achamos que nós vamos vencer as batalhas fazendo sempre as mesmas coisas. Nós precisamos aprender a discernir o tempo. Davi, no início da sua vida, para ser reconhecido como um valente de Israel, até se tornar rei, ele matou o gigante com uma pedra, com uma funda. Mas em nenhum outro momento essa tática veio a se repetir. Davi aprendeu a usar a espada, aprendeu a usar o escudo, aprendeu a usar a lança. Nós temos possibilidade de crescermos, de nos desenvolvermos, mas para isso tem que querer, desejar, buscar. Mas o que eu acho lindo de Caleb é que nessa construção de legado, ele vai passar algo que eu acho extraordinário. Mesmo no início, quando ele diz, olha, a minha força continua a mesma, eu manejo bem a espada. Quando ele vai lutar contra a cidade de Kiriat Sefer, ele entende o seu momento. Ele diz, a fé é a mesma, a obediência é a mesma, a paciência é a mesma, mas eu envelheci. Eu sou experiente, mas a velocidade não é mais a mesma, pastor Silas. Não dá para fazer como antes. Como assim, pastor Valdeci? Eu vou te fazer entender, irmãos. Hoje eu estou com 47 anos. Quando eu era adolescente, eu saía aqui do bairro São Jorge de Nova Odessa, a pé, atravessava o Triunfo, pegava a pista indo para Caés, andava mais de 12 quilômetros na Anhanguera e subia o Monte Bradesco, orava a noite inteira, voltava a pé de novo. E brincando, tinha dia que nem dormia, passava o dia acordado. Quantas vezes fui com meu pai para o monte, passávamos o dia inteiro em jejum. Virávamos noite, dia. Só que ainda sou jovem, irmão. Só que hoje, parece que não dá mais. A velocidade diminuiu. Se eu ficar numa vigília a noite inteira, no outro dia, não tem energia, vou dormir o dia inteiro. Subo para o monte hoje, irmãos, é 1h30, 2 horas. Glória a Deus por isso. Por quê? Eu preciso entender o ciclo que eu estou vivendo. E nós muitas vezes erramos, porque não entendemos o momento que estamos vivendo. Aprenda a discernir o tempo. Aprenda a fazer uso da experiência de vida que Deus te dá. Você é inteligente. Você é um ser inteligente. Sabe o que eu aprendi na experiência? Se nós pudermos orar 3 horas, 4 horas, amém, irmãos. Mas a questão não é o tempo, é a qualidade do tempo investido com Deus. Mas isso vem com uma experiência. E é um legado que Caleb está passando aqui. Não dá mais para tomar a cidade sozinho. Se alguém tomar a cidade, eu vou dar a minha filha Axa como esposa. O Toniel, ele olha o legado do tio. Ele é motivado para conquistar. Ele vai dizer, olha, está aí a minha oportunidade. Quando nós construímos legado, irmãos, nós potencializamos as novas gerações. Pais que constroem legado, potencializa seus filhos para serem conquistadores. Líderes que constroem legados, potencializa seus liderados para serem conquistadores. Quando o Toniel vê aquela oportunidade, ele vai e toma a cidade. Quando ele toma a cidade, Caleb lhe dá a sua filha como esposa. E eu fico olhando como quem constrói legado não vai querer usufruir das coisas boas de qualquer maneira. Vida cristã
é estabelecida por princípio. Tem muito crente querendo muita coisa e não quer andar por princípio, irmãos. Não funciona, não dá certo. Quando Axa vem até Otoniel, ele vai persuadir ela, vai dizer: pede para o seu pai uma bênção, porque a herança que ele te deu é terra seca. Por que Otoniel não foi pedir para Caleb algo a mais do que a terra seca? Primeiro que a herança não era para Otoniel. A aliança de Caleb com Otoniel era Axa. A herança era de Axa. Mesmo que Otoniel fosse abençoado. Quem olha para a construção de legado de alguém e também quer construir um legado, não quebra princípio. Não é porque ele venceu uma cidade que ele bateu no peito e disse: eu venci, eu quero Axa e quero algo a mais. Não, ele vai cumprir aquilo que foi aliançado. Tem muita gente querendo muita coisa de Deus, mas quebra aliança, quebra acordo. Todas as vezes que quebramos aliança, nós temos mais perdas do que ganhos. Parece que está ganhando, mas está perdendo. Quem constrói legado não quebra princípios, cumpre aquilo que foi acordado. Ah, mas eu fiz um acordo, parece que estou perdendo. Cumpra, porque o ganho que Deus vai te dar será muito maior do que aquilo que você espera. Ele então vai nos mostrando que construir legado é entender a importância de valorizar a autoridade espiritual, de valorizar submissão, respeitar hierarquia. Não adianta filhos quererem ser abençoados se não respeita a hierarquia da família. Pai é para ser honrado, mãe é para ser honrada. Não adianta ultrapassarmos os limites que Deus estabeleceu. Se nós queremos ser vitoriosos, conquistadores, é necessário compreender os princípios estabelecidos na construção de um legado. Mas ele é inteligente. Eu não posso, Axa, mas você pode. O legado que eu aprendi do meu tio me leva até aqui, mas você é filha, ele é seu pai. Você sabe como alcançar algo a mais. Então Axa, ela desce do camelo, e ela diz, quando ela vai ao encontro do seu pai, o seu pai já a conhece. O que tu tens? O que tu queres? Deixa eu lhe dizer uma coisa, filho que tem intimidade com o pai sabe pedir. Ela poderia dizer: o Senhor só me deu terra seca, o Senhor é o meu pai, por obrigação o Senhor tinha que dar algo melhor para mim. Não, ela não disse assim. Ela disse: pai, me dá uma bênção, porque eu só recebi terra seca. Me dá uma bênção. Naramanchurikama-sei, menebe a ségia. Quando a gente sabe pedir, irmãos, como a gente recebe gostoso. O nosso Pai tem tudo para nos dar. O nosso Pai eterno, Ele afirma através da sua palavra, Jesus Cristo dizendo: tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Há uma promessa, há um princípio. É interessante porque ela pede uma bênção. Bênção é melhor do que herança. Bênção é melhor do que herança. Só que a bênção não é tão palpável como a herança. Por certo, todos os dias, ela iria caminhar na terra seca que ela ganhou. Mas ela não ia pisar todos os dias nas fontes que ela recebeu. Mas a bênção rega a herança. É terra seca. Mas não é porque é terra seca que não é importante. Ela é importante se tiver fontes.
Mas o que é terra seca, pastor? Terra seca é quando a gente quer construir uma história sem construir um legado. Terra seca é eu querer títulos, mas não cumprir a missão que Deus estabeleceu. Como, pastor? Não adianta o título eclesiástico de pastor, se eu não pastoreio. É terra seca. Não adianta eu buscar dons espirituais e enterrá-los. É terra seca. Não adianta eu desejar querer ganhar almas para Cristo e não evangelizar. É terra seca. Está entendendo, irmãos? A terra seca é importante. É aquilo que é palpável. É aquilo que você anda. É aquilo que você se conecta. Mas a terra seca sem fonte não tem vida. Não adianta título. Não adianta posição. Não adianta status. Não adianta influência. Se nós não gerarmos vida. Deus nos chamou para sermos bênção na vida de alguém. E para ser bênção, é preciso muito mais do que terra seca. É necessário fontes. E a Bíblia vai nos dizer que Caleb deu para Axa fontes superiores e fontes inferiores. Fontes inferiores. Fala-nos de nós sermos espirituais, sairmos da condição de homens naturais, porque nós podemos estar dentro da casa de Deus e sermos naturais. O que é o homem natural? É aquele que não entende as coisas do Espírito. Tem tanta gente dentro da igreja, cultuando, louvando, e vai levando a sua vida, irmãos, sem discernir as coisas espirituais, sem entender os contextos espirituais, vive pela sua razão, pelo seu motivo. Eu tenho razão nisso, tem que ser desse jeito. Toda pessoa que vive pela sua razão, não vive plenamente a vontade de Deus. Tem coisas que nós precisamos discernir. Fontes inferiores é discernir concernente a relações, a conexões. Por quê? Porque existem grandes conquistas na tua vida, que vai ser você e Deus. E tem grandes conquistas que Deus vai colocar um Antoniel na sua vida. E se nós não entendermos isso, nós não vamos saber construir pontes para vitórias. Ter relações, irmãos, saudáveis. Entender dentro das fontes inferiores, não aquilo que eu tenho razão, mas aquilo que é vontade de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Paulo e Silas estavam pregando num determinado lugar, e tem tantos louvores que falam sobre isso. Eles foram perseguidos, apedrejados, feridos, foram presos, sangrando, não foram cuidados, foram acorrentados, preso, estava lá na prisão. Irmão, já pensou você estar machucado, sangrando, ferido, acorrentado, e eles fizeram o quê? Cantavam, louvavam e oravam. Está entendendo o deserto que eles estavam? Não foi uma escolha deles. Quando eles cantam e oram, há um grande terremoto, um sobrenatural de Deus. As prisões se abrem, as correntes se soltam, o carcereiro quer se matar. Paulo dá um grito: não, ninguém fugiu, todos estamos aqui, não faça isso. O carcereiro então é alcançado pelo objetivo do discernimento que Paulo e Silas tiveram. Como assim, pastor? Ele fala: como faço para ser salvo? E ele então é levado à fé em Cristo. Quando ele entende a fé em Cristo, ele pega Paulo e Silas e leva para sua casa.
e ali trata das feridas de Paulo e Silas, alimenta eles. Eles voltam para a prisão. Quando voltam para a prisão, as autoridades ou os homens poderosos que haviam mandado prender Paulo e Silas, mandam o carcereiro soltar. Parece uma boa notícia, não parece? Quando chega até Paulo e diz, olha, mandaram soltar vocês. Aí Paulo mostra que ele abriu mão da sua razão para viver um propósito maior que a vontade de Deus. Ele vai dizer, eu sou cidadão romano. Eles não poderiam ter tocado em mim. Porque como cidadão romano, nenhum cidadão romano poderia ser preso sem um julgamento justo. Paulo foi ferido, foi encarcerado, e agora ele faz uso da sua razão. Mas antes, para alcançar vidas para Jesus, ele abre mão da sua razão. E ele então alcança vidas para o Senhor Jesus. A pergunta é, daquilo que estamos vivendo, nós estamos em terra seca ou estamos estabelecendo fontes inferiores? Abrindo mão de coisas que temos razão para vivermos aquilo que é a vontade de Deus. Nem sempre viver a vontade de Deus, gerar vida, vai trazer conforto, mas traz o sobrenatural de Deus. Fontes superiores é discernirmos as coisas do Espírito, é entendermos que vivemos no mundo natural, mas há um reino que se move dentro de nós. Esse reino que nos governa, que estabelece princípios, cultura, valores. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós não seremos capazes de influenciar esse mundo que jaz no maligno. O que quer dizer jazer no maligno? Jazer fala de morte. O mundo é como um defunto apodrecido, fede as narinas de Deus, está sujo. Como é que nós vamos gerar vida num ambiente como esse? Tendo terra seca, mas buscando em Deus fontes inferiores e superiores, para nós sermos construtores de legados, para motivar conquistadores. Quantas vezes apontamos para os adolescentes de hoje, apontamos para os jovens de hoje, e nos achamos superiores, achamos que somos uma geração melhor, achamos que eles andam muito dispersos de Deus. Será que nós não temos responsabilidade sobre isso? Quem foi Caleb para Otoniel e Axa? Qual o referencial que nós estamos sendo para as nossas crianças que estão do lado cultuando ao Senhor? Como nós somos para os nossos adolescentes e jovens? Como é que eles estão nos vendo? Será que como Caleb, como Josué, nós temos uma grande responsabilidade? Nós não nascemos simplesmente para cuidar da nossa vida, nós nascemos para ser alguém na vida de alguém. É a construção de um legado. Irmãos, Deus tem me colocado em alguns lugares, eu quero que os irmãos orem por mim, onde eu tenho alcançado crianças, adolescentes, presos aos encantamentos, bruxarias. É uma realidade que estamos vivendo. Crianças e adolescentes que se cortam, que se mutilam. Precisamos discernir o tempo que estamos vivendo e compreendermos que Deus te colocou neste bairro, nesta cidade, ou no trabalho que você está, ou na faculdade que você está, ou na vizinhança que você está, para você ser um referencial de fé, de obediência e de paciência. A cura para o mundo é Jesus, mas Jesus cura através da igreja. A igreja é a carta aberta de Deus ao mundo.
Nós precisamos brilhar porque somos a luz do mundo. Nós precisamos temperar porque somos o sal da terra. Mas nós não vamos conseguir isso se não entendermos o que é legado. Nós estamos muito focados em herança. Irmão, o céu é bom, mas sem Jesus o céu não é nada. As bênçãos são bênçãos, mas sem o abençoador não é nada. Nós precisamos construir legado, porque quem procura a bênção, quando chega para tomar posse e vê os inimigos, desiste. Mas quem constrói legado passa 40 anos no deserto, e quando chega para tomar posse, levanta a espada e vai em frente e alcança tudo aquilo que Deus prometeu. Te coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dá uma olhada para esse crente, essa crente linda que está do seu lado. E diga para ele e para ela, vamos construir um legado. Vale a pena. Nossos filhos precisam desse legado. Nossas crianças precisam desse legado, irmãos. Não é um legado de apontamento, não. É um legado que motiva, que levanta, que chama. Caleb não chamou Otoniel pelo nome para vencer uma cidade. Ele chamou pela voz do legado. Axa não pediu a bênção simplesmente pelo nome do pai, mas pelo legado que ela via em seu pai. Nós temos a oportunidade hoje de construirmos um legado de fé. Não uma fé em milagres, não uma fé em bênçãos, não uma fé em coisas, mas uma fé de relacionamento com Deus. Porque quando estabelecemos um legado de fé, os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais de Deus vão andar ao nosso encontro quando nós construirmos um legado. Se você sentir no seu coração e estiver perto de um familiar seu, vá perto dessa pessoa, dê um abraço, irmãos. Vamos construir legado. Alá mandagaramandou renava segue ras. Senhor, meu Deus e Pai, em o nome de Jesus, nós oramos a Ti nesta oportunidade e lhe agradecemos pelo privilégio que mais uma vez o Senhor nos concede de estarmos congregados para Te adorar. Senhor, a Tua palavra apregoada deixa-nos bem claro a importância e a necessidade de construir um legado para motivar conquistadores. Capacita cada um de nós, Senhor, cada irmão, cada irmã que aqui está, cada obreiro, cada líder, cada liderado, para que possamos tomar a atitude de construirmos este legado de fé, de obediência, de paciência, e sermos alguém que é um referencial para a posteridade, Senhor, para os filhos, para os netos, para os bisnetos, meu Deus. Que nós sejamos alguém na vida de alguém. Senhor, olha para esse pai, para essa mãe, para esse filho, para essa filha. Quem sabe famílias inteiras que aqui estão, Senhor. E hoje foi um despertamento do céu. Quem sabe aqui uma esposa, uma filha ou um filho, quem sabe o esposo ainda está ausente, ou quem sabe é o contrário, mas que na manifestação do poder da Tua palavra, toda a família seja contemplada por esta realidade, e que nós venhamos, meu Deus, estar fundamentados na Tua promessa, e termos a coragem de levantarmos a espada, dentro da convicção, da força proporcionada pela esperança na Tua verdade,
e assim tomarmos posse de tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Rejuvenesce-nos, ó Deus, restaura-nos para a tua glória, renova-nos, Senhor, para o teu louvor, e ajuda-nos nesse tempo que estamos vivendo, a termos discernimento dos ciclos presentes, Senhor, e a agirmos dentro das estratégias que o Senhor nos confiar. Assim nós oramos a Ti, agradecidos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mesmo que você esteja em meio ao deserto, não pare, não desista. Entenda, a palavra já foi liberada. Deus está contigo neste deserto. Pode alguns tombarem, pode a adversidade vir, mas você vai atravessar o Jordão, vai alcançar o lugar que Deus te determinou. A tua casa será abençoada, haverá prosperidade, o governo do reino de Deus, porque há uma construção de um legado que é real e verdadeiro. Aleluia.